quão grande eu sou em amar. Eu adoro a ti, adoro a ti. Eu adoro a ti. Nome é santo. Pastora, se a senhora estiver falando, seu microfone está fechado. Senhor. Bom, vamos começar? Amém. Alô, meus amigos. Vamos orar para começar? Amém. Pastora, a senhora ora por nós? Oro, sim. Amém. Shalom, meus queridos, shalom, meus irmãos, boa noite, graça e paz. Vamos dar início aqui o nosso tempo juntos, e vamos orar ao Senhor, agradecendo por esse dia. Pai, bendito é o teu nome, Senhor. Nós queremos dar graças ao Senhor, louvar o Senhor por mais um dia de vida, por mais um dia, por mais um mês, por um novo ciclo que inicia. Nós queremos te agradecer por esse tempo de comunhão, de estudo, de crescimento, de edificação aqui online. Senhor, nós queremos bendizer o teu nome, te agradecer, pedindo agora que o Senhor venha sobre nós com teu espírito de revelação, espírito de ensino, espírito, Senhor, de interpretação, meu Pai, de entendimento sobre cada um de nós. Pedimos que o Senhor cele esta sala com teu sangue, Jesus, cobrindo cada um com teu sangue, cercando cada casa com a muralha de fogo, selando as conexões, Pai, a light, a luz, a fiação elétrica, a internet, em nome de Jesus, nós abençoamos, Senhor, cada um que vai entrar nessa sala, que os ouvidos, Senhor, sejam abertos e liberados para o entendimento, para captar aquilo que vem do Senhor. Senhor, ajusta as nossas armaduras, libera as armas necessárias para esse momento, libera os anjos, Pai, que estão entrando agora nesse ciclo conosco, libera, Senhor, os anjos para cada casa, para cada família, em nome de Jesus, para tocar, para realizar milagres, para curar, para libertar, para trazer a luz, para trazer a revelação, o entendimento, o novo de Deus. Nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, obrigada. Entramos por esse portal com ações de graça. Entrai pelas portas dele com louvor, em seus atos com adoração e em seus atos com hinos de louvor. E nós entramos diante do Senhor, Pai, celebrando esse primeiro dia do mês de Bul, de Resvan, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Gui, Amém. eu quero... Glória a Deus. Você vai falar, vai iniciar falando do mês, né? O pastor vai iniciar falando do mês. Isso. Tá ok, tá ok. Amém. Eu quero fazer uma introdução, não sei se o senhor já preparou, pastor, mas bem rapidamente. Não, pode Já tem fazer. um tempo, tá? Tem um tempo que eu venho falando nos grupos sobre isso, que a restauração de todas as coisas, que está em Atos 3:21, passa pela restauração na mentalidade do povo de Deus, das festas do Senhor, das celebrações do Senhor, né? Das datas festivas, dos tempos e das estações que Deus estabeleceu desde o início da criação para nós. E a gente perdeu isso ao longo das religiões, né? Ao longo lá já passou do horário já. das conquistas, e fomos perdendo isso, né? E hoje a gente está voltando a falar sobre as festas, a entender sobre a importância do calendário bíblico, e a gente está se realinhando nisso. Então, assim, a gente está dando um passo de cada vez, começando aqui com esse grupo novo, e aos poucos a gente vai elucidando
tudo que a gente conseguir, né? Porque a gente não tem todo o conhecimento. E esse mês, por que que a gente chama de Rosh Hodesh, ou Rodes? Porque ele significa cabeça do mês, primeiro dia do mês. E ele é a festa da lua nova, que a Bíblia fala em Números 28. Cita, inclusive, uma lista de ofertas que a pessoa pode levar naquele dia, que Deus requer naquele dia. Então, é a festa da lua nova que celebra o início de cada mês no calendário bíblico. E é por isso que todos os meses nós vamos comemorar aqui, celebrar ao Senhor o mês novo que entrar, tá bom? O mês do calendário bíblico. E aí os pastores, o profeta também vai ensinar um pouco disso e no final a gente vai fazer um fechamento, tá ok? Pastor Moacir. Amém. Amém, queridos. Boa noite e shalom, shalom. Hoje a gente está entrando no portal de Rosh Kodesh do mês de Reshvan, né, o Bul. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu vou me ater mais sobre a questão do mês, né? O que que esse mês, qual é o lugar dele dentro do calendário profético, o calendário de Deus, e o que que esse mês traz com ele. Então a primeira coisa que a gente vai falar é sobre o nome do mês, né? Que é Reshvan ou Bul. Na verdade, o nome Bul vem de chuva, né? É uma palavra no aramaico e no hebraico que tem a ver com chuva. Por quê? Porque no mês de Bul, no mês de Reshvan, aconteceu o dilúvio. A gente vai ver alguns fatos que aconteceram nesse mês. Bom, ele compreende entre o mês de outubro e novembro, né? Pega metade ali de outubro e a outra metade do início de novembro. Então, da metade de outubro ao final, do início de novembro ao meio de novembro. E esse mês, ele tem o nome de Reshvan, que seria aí um corte da palavra Mar-Reshvan, né? Mar-Reshvan, que significaria amargo oitavo. Reshvan seria oitavo, ou 8, né? Porque ele é o oitavo mês. Ele está na posição do oitavo mês. E Mar-Reshvan, porque seria amargo oitavo, né? O amargo oitavo mês. E amargo porque acontece algumas coisas dentro do mês de Reshvan que vai trazer algumas memórias assim meio dolorosas. Por exemplo, o dilúvio acontece nesse mês, segundo os sábios, né, do judaísmo, e os cálculos sendo feitos ali pela idade de Noé, porque a Bíblia diz que as águas começam quando Noé tem 600 anos. Então, pela contagem do tempo de vida de Noé, dentro do que a Bíblia vai falando desses homens do passado, né? De Adão, então, eles vão contando e aí chega-se nesse cálculo de que aconteceu no dia 17 de Resvan, começa o dilúvio. E no ano seguinte, mais 10 dias, seria no dia 27 de Resvan, o dilúvio cessa. Então, é um período, né, pesado, apesar de ser também um tempo de livramento para a família de Noé e os animais, mas foi um período de juízo de Deus sobre a terra. E também acontece a morte da matriarca Raquel. Raquel morre nesse período, né, o sepultamento de Raquel. Então, é um mês considerado pelos judeus como mês de silêncio, porque não tem festa no mês de Resvan. As festas terminam agora, né? Tem início, na verdade, nós temos Yom Kippur, Rosh Hashanah, Yom Teruah, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Tabernáculos. E depois vem o mês de Resvan, não tem nenhuma festa, não tem nenhuma celebração solene. É também conhecido como o mês do silêncio, né? Resvan é um tempo de silêncio. E o número 8, ele traz uma revelação com ele, por ele estar nessa posição de oitavo mês. O mês de Resvan, ele traz com ele uma conotação de início de um novo ciclo.
porque por ser o período das águas, Resvan é um tempo também de semeadura e início dos brotos, né? Então você semeia e aí vem as chuvas e logo começam os primeiros brotos, começam a aparecer também no mês de Resvan. E esse mês ele também traz a lembrança da aliança de Deus com o homem, porque foi quando Noé sai da arca, termina as chuvas, né? E aí o dilúvio ele cessa, Deus coloca um arco no céu. Então, um período de aliança com Deus, de lembrar, né, dessa aliança com Deus. E é um mês separado, né? É considerado também o tempo do Messias, que inaugura o milênio, né? Então, ele traz com ele algumas conotações assim bem fortes o mês de Resvan. Para nós, né, o que Resvan seria? Seria um mês assim de meditação. Meditação. Nós estamos no período do outono. O profeta Guilherme vai falar um pouco melhor sobre isso. E a gente está no período assim do outono. E o outono é o período em que a luz solar ela vai declinando. Então, é o período da luz indireta. É o período em que começa a esfriar, isso no hemisfério norte, né, onde está ali o território de Israel. Esse mês ele vai trazendo assim um período de reflexão, reflexão. É um período de semeadura, e quando o semeador ele lança a semente, não adianta ele ficar ali todo dia olhando, não, ele vai descansar, ele vai esperar, porque o primeiro crescimento da semente é para dentro da terra, é para um lugar que ninguém está vendo. Então, o Resvan ele traz consigo essa realidade de um tempo em que toda palavra que foi liberada nas festas, todo o pensamento que vem lá, né, de Yom Teruah, e culmina em Yom Kippur, os 10 dias de meditação, que são os 10 dias terríveis, e o Amin Noraim, o período em que há o balanço ali do julgamento, em que você vai vendo como é que está a tua vida diante dos mandamentos do Senhor, a gente passa um tempo de revista, seria esse a ideia para o cristão. Você faz um tempo de revista, de balanço, e aí vem tabernáculos, que é estar na presença do grande rei, né? É a festa que vai conotar a festa do céu, você vai estar ali na presença do Senhor, lembra do arrebatamento em que o Senhor vai nos levar para estar com ele, e logo depois vem esse tempo do silêncio. E é um momento de você refletir sobre tudo isso. É um momento de você enraizar todo esse aprendizado, enraizar a palavra profética, né? Nós estamos num período agora muito importante da humanidade, dentro das profecias, dos cumprimentos a cada dia. A gente está num ano profético, entramos num ano profético, né? Que é o ano 5.786, 7.000, isso aí, 5.786, que é um tempo de reflexão, porque nós estamos num período de conexão forte entre céu e terra, né? Eu vou deixar depois o Guilherme entrar mais um pouco sobre isso, mas é um tempo de você estar atento às coisas que Deus vai fazer. E o mês de Resvan, ele traz consigo a tribo de Manassés, né? Nesse período, e a gente sabe que há uma regência astral sobre os meses, tanto que dentro da nossa cultura ocidental existe o zodíaco. Não só na cultura ocidental, tá? Em todas as culturas do mundo, mesmo as mais primitivas, eles seguem esse princípio de que as forças astrais, as constelações, por se aproximarem, por estarem ali mais próximas nesse período, elas influenciam diretamente a Terra, influenciam diretamente a nossa vida aqui. Isso em todas as culturas é falado. E esse Mazal, né? Essa constelação que vai estar linkada agora com o período do mês de Resvan,
é justamente a constelação de Escorpião. Escorpião. E essa constelação de Escorpião, ela vai trazer uma conotação espiritual, que é a parte do guia. Ele vai falar sobre essa questão do trono da regência e como é que a gente vai trabalhar com isso. Mas existe um peso espiritual. De contrapartida, Deus já tem todo o antídoto, tudo preparado para a bênção, né? Satanás vai tentar trocar a bênção de Deus por maldição. Então, o mês de Resvã, ele tem a tribo de Manassés. A tribo de Manassés. E a tribo de Manassés, ela traz um peso profético muito grande, porque quando Yosef ele dá esse nome para o seu filho, Manassés, ele está declarando uma palavra profética decodificada no nome de Manassés. Ele declara que Deus o faz esquecer de toda a dor que ele sofreu na casa do pai dele. Então, o nome Manassés literalmente significaria Deus me fez esquecer da dor. Então, é um período em que a dor ela é esquecida, né? Um período em que vem cura. Então, eu entendo que o mês de Resvã é um período de cura, é um período em que Deus vai enraizando internamente, na alma, no espírito nosso, né? A cura interior, porque Deus vai te fazer esquecer. Vem a bênção de Deus agora e anula toda a maldição. A gente passou pelo período, como eu falei, de Yom Kippur, né? Que é um período que você vai para uma meditação profunda, para um tempo de jejum, para um tempo de renúncia. E agora, em Resvã, Deus faz esquecer isso. Você agora quebrou um ciclo, está indo para um novo tempo. Eu estou vendo isso acontecendo assim de uma maneira muito forte com alguns pastores líderes que estão me procurando para ministrações, né? Para ministrar cura, para ministrar alinhamento nos seus ministérios. E isso tem a ver com esse tempo que a gente está. Os céus estão propícios para esse tempo de cura. A chuva do outono, ela vem como uma restauração sobre a terra. Acontece em Israel um fenômeno muito interessante nesse período, que é a restauração do deserto do Negev. O deserto do Negueb, Guilherme já teve, acredito que ele já teve lá em Israel, não sei se nesse período pôde presenciar, uma das maravilhas naturais, porque o Negueb é um deserto rochoso, pedregoso. A maior parte do ano ele é um deserto rochoso pedregoso. Mas quando vem as chuvas de outono, né? E aí o salmista Davi ele vai falar que restaura, Senhor, a nossa sorte, assim como tu restauras o deserto do Negueb no período das chuvas, né? Assim como as torrentes do Negueb. Então, as chuvas correm ali no Negueb e ele se transforma num jardim que só tem uma biodiversidade que só existe ali no Negueb. E é interessante que depois das chuvas ele vira um lindo jardim, né? Flores que nascem ali, insetos que só existem ali e que só aparecem nesse período. Então, o tempo do outono, ele vem com essas chuvas e o mês de Resvã, ele está no meio do outono, né? O outono começa em Tisrei e agora a gente está em Resvã, no meio do outono. O máximo do outono, né? O ápice do outono é agora. Depois, o outono declina, porque aí ele vai entrar no inverno. Então, assim, a gente está no ápice do momento em que Deus está trazendo águas, né? Chuva é bênção, chuva está ligada à palavra, à restauração, a refrigério, e ela é necessária para fazer aquilo que está enterrado, que parece que está morto, começar a germinar, a gerar raízes. E quando florescer, quando aparecer, quando brotar, vai crescer e frutificar. Então, o mês de Resvã é isso. E Manassés, ele traz essa graça, né? Ele tem essa palavra profética de esquecer. Na verdade, significa saltar para cima e ir para longe.
É tempo de você abandonar, né? Um tempo da gente abandonar tudo aquilo que nos prende. Paulo vai dizer que nós devemos nos desembaraçar das coisas desse mundo, aquilo que tanto tenta embaraçar os nossos pés, impedir a nossa caminhada, impedir a gente de avançar. E nós estamos vendo o mundo sendo mexido. Eu estava há pouco falando com o Guilherme sobre as coisas que estão acontecendo na Rússia, na Ucrânia, né? Agora, a Rússia fez um ataque à Ucrânia que justamente atingiu uma creche, ao que tudo indica, matou uma criança, feriu mais 7 crianças. Com isso, os Estados Unidos agora tira o lastro que impedia a Ucrânia de fazer ataques a longas distâncias, né, a longos alcances dentro do território da Rússia, tira esse lastro, libera a Ucrânia para fazer ataques. A Rússia já mostrou que tem capacidade de fazer ataques em toda a Europa. Então, quer dizer, a gente está vendo uma escalada. E isso não é à toa. Por quê? Há uma regência de um trono, que daqui a pouco vai ser falado, e que trabalha justamente para esse tempo. Porque é um tempo de outono em que a gente não é para entrar em guerras, né? É um tempo agora de preparar a terra, semear a terra. E aí vem essa questão. E Manassés, ele está incutido, ele é a tribo, junto com Efraim, que eles estão embutidos na bênção de Iosef. E a bênção de José é muito grande, porque é, quando Jacó ele encontra o seu filho, ele abençoa José com uma bênção de primogenitura, né? Aquilo que seria para Rúben, né? Apesar de que o lugar da primogenitura foi ocupado por Judá, mas a bênção da primogenitura Jacó libera sobre José. E José é o filho da porção dobrada. Ele tem Manassés e Efraim. E quando Jacó abençoa, né, os seus netos, ele fala que está tomando agora Manassés e Efraim como os seus filhos, né? Ele fala para José: eu tomo seus filhos agora como meus filhos. E ele troca a mão, ele bota a mão direita, que era para estar sobre o mais velho, coloca sobre o caçula, que é Efraim, e coloca a mão esquerda sobre Manassés. E libera a bênção. José não entende muito isso. José troca, não, pai, né? Porque a Bíblia deixa claro que ele já estava com a vista, né? Já estava ali com a catarata, não estava enxergando direito. Mas Jacó diz: não, meu filho, é assim mesmo. Eu sei que esse aqui é o mais novo e eu sei que esse aqui é o mais velho, mas é assim que Deus está fazendo. Mas olha o que vai acontecer com eles. Em Israel se dirá que o Senhor te faça como Manassés e Efraim. Olha que coisa interessante. O nível da bênção, né? De prosperidade, que viraria um provérbio. Nenhuma outra tribo recebe essa bênção, mas Manassés e Efraim recebem. E é dito em Israel que o Senhor te faça como Manassés e Efraim, que o Senhor te faça prosperar como eles, que o Senhor te faça crescer como eles, que o Senhor te dê prosperidade como dá a eles. Então, a bênção do mês de Resvã é uma bênção de multiplicação, é uma bênção de crescimento. Apesar de que o nome de Manassés significa esquecer, mas também traz o sentido de saltar para cima. É o que acontece com a semente, quando ela acaba de enraizar e ter estrutura, ela aponta, ela brota para cima. Ela mostra, né, o seu sinal de vida. E é tempo disso. Então, esse mês é um tempo de salto, e eu quero daqui já aproveitar, encerrar esse momento, porque tem muita coisa ainda para a gente aprender, e eu estou aqui, né, doido para ouvir o Guilherme, depois vem a pastora Ângela com o decreto, mas é um tempo de crescimento, de soltar para cima, de crescer. Então, não é momento de parar. Às vezes a gente acha que é momento de parar. E preste atenção numa coisa: nós aqui no Ocidente somos totalmente roubados dessa realidade espiritual, gente. Eu vou falar uma coisa para vocês que é particular meu. Eu até compartilhei isso com a Ângela, com a pastora Ângela.
Nós temos agora um período de festas muito terríveis. Nós temos lá o Halloween, que acabou, né? Que a gente passou agora final de outubro. Vamos ter agora no final de outubro. Aí a gente entra novembro aqui com festa de Dia de Todos os Santos, Dia dos Mortos, tal, 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 e um monte de coisa. E aí a gente tem uma Black Friday, que é um período, né? O nome já está dizendo, é livre, mas é negro. Isso vem para nos roubar do que essa realidade espiritual está nos trazendo biblicamente, porque é um período que as pessoas se tornam consumistas, né? É um período que começa a agir o falso espírito do Natal, né? O sangue de Jesus tem poder, repreende ele lá bem longe, que ele fique lá no Polo Norte. O espírito do Natal, porque se você tiver noção do que é o Natal e estudar isso a fundo, a gente fica assim apavorado, né? Mas tudo isso vem para o Ocidente, entra na nossa cultura e a gente abraça isso, a gente traz essas coisas para dentro da igreja, a gente faz aqueles negócios todos. E Satanás só vai nos roubando do que verdadeiramente nos foi garantido em Cristo. Preste atenção. Paulo, o apóstolo Paulo, vai dizer que Deus Pai, ele já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos, com tudo aquilo que nós precisamos, com tudo aquilo que nós merecemos, com tudo aquilo que nós temos direitos como filhos de Deus, mas nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Então, peraí, está na região celestial, mas eu tenho que acessar e trazer para baixo. Trazer para o campo do físico, materializar isso. Como eu faço isso? Observando a lei do Senhor, observando as estações, entendendo o calendário de Deus e acessando através dos portais aquilo que é meu por direito. Agora, se eu não tenho conhecimento disso, porque presta bem atenção, Jesus nos deixou as chaves. Chave acessa a porta. Agora, se eu não sei aonde está a porta, não adianta eu ter a chave. Então a gente tem as portas, as festas bíblicas, o calendário bíblico, são portas. Aí a gente tem a chave, está aqui sacudindo o molho de chave, mas não sabe onde é que está a porta, irmão. Então é tempo da gente acordar, despertar, de que existem portas espirituais, com chaves espirituais, que são segredos, que são senhas, e a gente precisa acessar isso. Senão a gente vai viver uma vida inteira, vai chegar lá na glória cheio de BO, vai querer chegar para Deus. Poxa, porque eu passei essa situação, porque eu vivi isso, porque tu falou que era para comer o melhor da terra, e vai chegar lá cheio de queixa, e ele vai dizer assim: meu filho, eu deixei tudo para você. Deixei um mandamento para você, um testamento, comprovando que era seu por direito, e você não conseguiu entender nada. Então a gente precisa estar muito atento, tá bom? Porque assim como os astros agem, a gente tem as bênçãos de Deus para combater aquilo que o presente século coloca. Então cuidado para você não ser enredado. Amém, querido? Deus abençoe. Eu quero ver agora o Guilherme. Pastor, só um momentinho, fazendo assim um parêntese aqui. Fica livre, tá? Para vocês interagirem, mas tem uma irmã aqui que ficou com uma dúvida. Talvez não tenha pego o começo, eu fiz uma pequena introdução, mas ficou com dúvida e tem muita gente com essa dúvida, tá? Sim. Gente, a gente está no Novo Testamento, é judaísmo, né? Eu gostaria que falasse assim, em poucas frases, que não é judaísmo, não estamos judaizando, a gente está voltando para a palavra que foi roubado da gente. Ao longo dos anos, dos séculos, isso aqui foi sendo roubado nosso, e é nosso direito. Algum de vocês quer dar uma explicação mais clara para essa irmã? Eu posso falar um Eu pouquinho? vou falar rapidinho e vou passar para o Guilherme. Eu só quero dizer o seguinte: nós fomos enxertados. Eu morei em interior, e quando você faz o enxerto, você tem lá a árvore, e aí você quer enxertar, né? Então, por exemplo, eu quero eu quero comer figo com gosto de maçã. Pode acontecer isso? Posso. Então eu vou lá, pego um galinho, né, um broto,
de um galho de uma macieira produtiva, tiro, e abro uma fenda na árvore, né, num ponto-chave da árvore de figo, e enxerto aquele galinho e protejo ele até que ele consolida junto com aquela árvore. Então, daquele galho, o DNA da maçã vai passar e vai se misturar com o DNA do figo. E os figos agora vão nascer com alguma característica da maçã, normalmente com gosto, né? Nós fomos enxertados na videira que é Israel. A igreja precisa entender isso. Nós fomos enxertados. Então, como enxertados, nós passamos a nos alimentar da mesma ceia. Agora vamos lá. Nós estamos no Novo Testamento. Sim, estamos no Novo Testamento. Quando nós falamos das estações, dos meses, isso não fere a questão do que o Novo Testamento trouxe para nós, que é a salvação em Yeshua, em Jesus Cristo. Salvação você tem única e exclusivamente pelo sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. Ponto. Agora, bênçãos, algumas bênçãos só são acessadas diante de conhecimento. É por isso que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, vai nos levar a buscar conhecimento. Provérbios deixa isso claro. Você tem que ter conhecimento. Agora, que conhecimento é esse? A gente vai ver que Jesus era judeu e ele andou como judeu, cumpriu as leis judaicas e os ensinamentos que foram dados aos judeus. E trouxe isso para a igreja, não para ser aquilo que era para os judeus sem Cristo, um peso, algo que feria, inclusive, a questão da salvação. Não. Jesus deixou condicionado bênçãos. Agora, quando eu olho para o calendário de Deus, ele está acima de qualquer calendário. Porque a gente vai ter o calendário gregoriano, que foi feito por um papa, com propósito político, totalmente recheado de paganismo, debaixo de domínio satânico, e está tudo bem. Todos os meses a gente chama nome de demônio. E tá, olha só aí, e para as pessoas fica muito bem isso. Agora, com conhecimento, a gente está resgatando um calendário bíblico, porque é esse calendário bíblico que aponta para a volta do Senhor Jesus. E Satanás trabalhou no decorrer dos séculos e milênios para desviar a gente disso. Nós estamos resgatando isso, tá bom? Deixa agora com o Guilherme a bola. Shalom, meus amigos. Deixa eu só dar um acréscimo aqui a esse parênteses da pastora Ângela. Obrigado, pastor. Eu já ia falar também sobre isso. Meu pastor, sempre bom te ouvir. Mas, só para esclarecer algo interessante, a Bíblia chama no original para todas essas festas, tanto para as 7 festas bíblicas, né, de Páscoa a Sucote, quanto para a festa de Lua Nova, vai ser chamada de Moedim. E Moedim é encontro marcado. E o Senhor também vai dizer sobre um decreto perpétuo. Então, quando o Senhor vai estabelecer os moedins, os encontros marcados, ele vai dizer, esse decreto é perpétuo, para sempre. E aí, Daniel 7:25 vai nos dizer o seguinte, e nos últimos dias, ele se empenhará, ele quem? O espírito do anticristo. Então, ele se empenhará em mudar o calendário do povo santo. Então, quando o pastor, acrescentando ao que o pastor disse sobre o ser enxertado em Israel, nós não somos enxertados nos judeus, nós somos enxertados em Israel, 12 tribos. Os judeus são 3 tribos, 2 tribos, na verdade, 2,5. Então, quando nós olhamos para um calendário bíblico, por mais que os judeus seguem, nós não estamos seguindo o calendário judaico, até porque os judeus estão no 2º mês do ano, nós estamos no 8º, porque é o que a Bíblia nos diz. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos reconfigurando, voltando para a origem, e aí Zacarias 9:3 vai dizer o seguinte, nos últimos dias eu suscitarei os filhos de Sião contra os filhos da Grécia.
E a palavra filhos aqui, no original, vai ser ensinamentos. Então, o que o Senhor está dizendo é: eu suscitarei os ensinamentos de Sião contra os ensinamentos da Grécia. Por quê? Porque ele está dizendo que nos últimos dias, o ensinamento da Grécia, os filhos da Grécia, vão estar dominando. E é o que está acontecendo nesse tempo. Então, quando você olha para o domínio dos papas, isso eu falo muito bem no curso de Tempos e Estações, gasto horas falando disso. Mas quando você vem olhar para o calendário romano, a primeira coisa que Constantino vai fazer é mudar a data da Páscoa. Por quê? Cumprindo Daniel 7:25. E assim muda todas as festas, muda as festas de lua nova, muda. Então, o que nós estamos fazendo? Estamos alinhados com os judeus? Não, estamos alinhados com Israel da Bíblia. 12 tribos, que inclusive em Apocalipse voltam às 12 tribos. Porque Moisés foi orientado lá em Hebreus 8, ele foi advertido: faça conforme o que você viu no céu. Então, toda a organização das tribos ao redor, toda a organização das bandeiras, toda a organização de 3 em 3, porque cada tribo leva 3 meses, e ele organiza as tribos ao redor do tabernáculo por estação. Então, toda essa organização, Moisés viu antes no céu. Ou seja, está um tempo além do Cronos, está na eternidade. E aí Ezequiel vai te dizer também que você vai celebrar de Páscoa a Sucote, as festas na Nova Jerusalém. E essa é uma linguagem poética que, quando eu quero dizer, eu sempre falo isso. Quem está em mais de uma aula minha sabe que eu falo isso sempre. Se você quer dizer que você é tudo isso aqui, eu digo que eu sou o primeiro e o último. Então, Páscoa e Sucote é a primeira e a última festa. Todas as festas celebradas na Nova Jerusalém. Mas, Monique, eu fico à disposição para tirar suas dúvidas no WhatsApp, ok? Vamos prosseguir rapidinho. Eu vou tentar fazer milagre aqui, porque eu vou resumir uma aula de 8, 9 horas em 30 minutos. Mas eu só queria acrescentar algo importante ao mês de Manassés, como o pastor estava dizendo, que Manassés ele é representado pela bandeira de tâmaras. E as tâmaras são doces. Algo muito interessante, e eu preciso falar isso para poder entrar no que eu quero entrar, é que no ciclo de anos, que nós vamos ter ali a cada 7 anos, a cada 6 anos, um ano de descanso, né, que é o Shemitah, o 7º ano, o sabático, você vai ver que o Senhor vai dar uma orientação muito clara de que você vai colher por 6 anos, no 6º ano você vai colher duplamente. No 7º, você não trabalha. No 8º, você ainda tem colheita do 6º. Então, no ciclo dos meses, é isso que nós estamos vivendo. Nos 7 anos, nos 7 meses do ano, nós tivemos colheita, primavera, verão. No 8º mês, nós ainda temos colheita. Nós temos a colheita do outono. Mas por quê? Porque vem vindo aí a única estação do ano que não tem colheita. Inverno. Então, até o meio da próxima primavera, nós ficaremos sem colheita. Então, o que o Senhor libera nesse mês? É uma liberação de recursos para próximas estações. Porque enquanto uma estação fala por cada uma por si, o outono vai falar por duas. Outono e inverno. Então, esse tempo tem um romper da semente. Enfim, ok. Então, estamos sendo ministrados por bênçãos nesse tempo. Bênçãos essas que estão vindo diretamente do tabernáculo celestial. Tabernáculo esse que Cristo entrou quando morreu, se ofereceu como sacrifício, entrou como sumo sacerdote, rasgou o véu. Que véu, gente? O véu do tabernáculo celestial. E ainda tem essa mesma organização no céu, ministrando a Israel de Deus, que somos nós hoje, ministrando essa Israel de Deus com as suas bênçãos. E para opor a essas bênçãos, Satanás se levantou muito bem. Então, nós temos aqui uma organização, que é o que nós chamamos de tronos. Hoje, nós vamos dar a fundamentação de tronos básica para vocês. Quem quiser estudar mais sobre o assunto, manda mensagem para a pastora Ângela, para mim, que a gente tem os cursos para direcionar vocês. Mas eu vou dar um fundamento básico. Por quê? Porque nos próximos meses a gente vai continuar fazendo as orações de Rosh Kodesh. Mas a gente vai ser um pouco mais sucinto.
Então a gente vai só falar qual é a bênção, qual é o trono, e você já vai entender o fundamento de trono. Eu não vou precisar voltar a te dar um fundamento. Essa aula está sendo gravada, então quem não assistir essa aula pode assistir de novo. Então, querido, você não, nas próximas, né? Você não entende o que é o trono? Vai lá na primeira live, assiste o que é o trono, depois você volta aqui para assistir isso aqui. Então, nas próximas vai ser um pouco mais rápido. Agora a gente precisa dar um fundamento um pouco mais sólido, tá bom? Então, vamos lá. Antes da gente falar do que é os tronos, a gente precisa entender algo importante: o poder do som. O som tem um poder incrível. Se 1 Samuel 1 Samuel 16 vai dizer o seguinte: 16, 14 e 23. E sucedia que quando o Espírito. Peraí, que minha cola tá longe do meu olho, deixa eu pôr meu óculos. Ok. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Então, observa um poder do som aqui, porque Saul estava sendo atormentado em dois níveis, espiritual e emocional. Por quê? Quando Davi começa a tocar sua harpa, antes do espírito mau sair, o que Saul sente? Alívio. O espírito mau não tinha saído. Então, Saul está atormentado na sua alma e no seu espírito. E a harpa que Davi toca libera um alívio a Saul. Alívio fala sobre emoções. E então, uma libertação. E então, o espírito sai. Ok. Eu acredito que todos aqui estão muito envolvidos assim com o que é o poder do som. Então, eu só vou dar uma passada aqui para a gente chegar nos tronos. Então, segundo Reis 3:15, diz o seguinte: E disse Eliseu, ora pois, trazei-me um músico. E sucedeu que quando o músico vinha, veio sobre ele, tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor. Então, Eliseu está na sua última profecia. E aí ele chama, me chama os músicos, me tragam os músicos. E ali começa, Eliseu reconhece que ele precisa de uma mudança na atmosfera para poder liberar algo para ser profetizado. Porque o som muda a atmosfera, o som muda genética, o som muda DNA, o som muda tudo. Nós somos criados pelo som. Já parou para pensar nisso? Que o Senhor disse, nós fomos criados, não. Toda a criação foi criada pelo som. Nós não. Nós somos criados pelas mãos. Mas toda a criação, tudo que existe ao seu redor, tudo que você vê, foi criado pelo som. E até mesmo quando o Senhor sopra sobre o homem, a palavra ali usada para o sopro é ruach. E algo muito interessante é que o que se sopra dentro de um chofar, não, esse fôlego que se sopra dentro de um chofar, não é qualquer fôlego. O fôlego que se sopra dentro de um chofar se chama também ruach, porque é o espírito literalmente esse fôlego de dentro. Então, nós fomos criados, queridos, para nos movimentar. Nós somos criados como um som, como um alarido. Eu amo quando o Senhor fala para Samuel, Samuel, eu vou te fazer uma voz que fará tinir os ouvidos. Então, é esse som que incomoda, é esse som que o som modifica. Deixa eu passar aqui que eu preciso correr, senão eu fico uma hora falando do som. Ok. Então, Romanos 10:17 vai dizer o seguinte: consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Esse versículo nos dá um princípio. Um princípio e uma direção. Primeira direção. Qual direção esse versículo te dá? Ouça a palavra de Deus. Mas qual é o princípio que não está escrito nesse versículo? O princípio por trás. Que tudo que você ouve gera algo. Então, se você ouve a palavra de Deus, você gera algo. Se você ouve outra coisa, você também gera algo. Quer ver na Bíblia novamente? 2 Samuel 17:8. Golias está guerreando com o povo. E aí a gente tem na nossa cabeça, né, a visão dos desenhos animados, a visão das musiquinhas, de que o exército dos filisteus estavam com as armas levantadas e gritando e lutando e matando todo mundo. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que Golias não levantou uma espada contra Israel. Sabe a única coisa que Golias fez?
gritou alto. Olha o que diz. E Golias veio, parou e gritou para os israelitas. Então, o que está amedrontando Israel, um exército inteiro, juntamente com seu rei, não são as armas bonitas, não são um exército poderoso, é apenas um grito alto. Porque da mesma forma que ouvir a palavra de Deus me gera fé, ouvir o grito de Golias me gera medo. Então, não é à toa que o seu ouvido ele é feito no formato de um feto. Você já parou para pensar nisso? Ele é um desenho aqui de um feto. Porque o seu ouvido é um útero. O seu ouvido gera. Ok, vamos prosseguir. Gente, eu posso ficar meia hora falando de som. Eu amo falar de som. Então, vamos fechar aqui. Fecha essa caixinha do som comigo. Vamos para um outro assunto para depois a gente conectar tudo. Deus não criou, ele não se relaciona com quem não tem princípios como o dele. Então, Deus não se relaciona com algo morto. Você vai ver, por exemplo, Salmo 148 dizendo: louvai sol, lua, todas as estrelas, águas que estão no firmamento, fogo, saraiva, neve, vapor, vento. O que Salmo 148 está dizendo? Presta atenção, você já parou para... Deixa eu falar uma coisa, metáfora é algo grego. A metáfora que a gente tá acostumado, né, de isso não significa exatamente isso é uma simbologia. Essa simbologia metafórica, ela vem da filosofia. E filosofia vem da Grécia. Então, isso aqui é um princípio babilônico. Agora, a metáfora judaica, e quando eu falo judaica, eu estou falando do hebraico, ok? Do original. A metáfora hebraica, ela parte de princípios do que aconteceu de fato. Então, por exemplo, quando Davi mata Golias, qual é o cântico cantado? Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Então, as metáforas judaicas, a escrita, a poesia judaica, ela é baseada num fato real que aconteceu. Então, quando Davi está dizendo, louvai sol, lua, todas as estrelas, águas que estão no firmamento, para prestar atenção no que está dizendo esse versículo, de que o fogo, o firmamento, a saraiva, tem vida. É um espírito vivo. Me mostra isso no Novo Testamento, Romanos 8,19. E a criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Existe uma expectativa da criação. Agora, o que é isso? É um espírito morto que tem expectativa? Então, existe vida em toda a criação. Eu estou falando de vida de um espírito vivo, de um ser separado. Estou falando de vida de porque cresce, não. Estou falando de um ser que pode louvar o Senhor. E aí, a gente vai ter Jesus falando das águas vivas, a gente vai ter em Jó dizendo: os abismos dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. E abismo, né, aqui a tradução é a escuridão. Olha só, a escuridão tem vida. Isso aqui é poderoso demais. Então, ok, deu para entender que Deus não se relaciona com um elemento que não tem vida. Então, tudo que o Senhor criou tem vida. Certo? E aí Paulo vai dizer o seguinte em 1 Coríntios 15:40. E aqui a gente começa a entrar em tronos. E há corpos celestes e corpos terrestres. Mas uma é a glória dos corpos celestes e outra é a glória dos corpos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra é a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória da outra. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Paulo está falando no Novo Testamento sobre glórias de corpos celestes e ele vai dizer esses corpos celestes como estrelas. Então, o que é que está acontecendo aqui? Vamos entender o que está acontecendo. Quando o Senhor cria as estrelas, lá em Gênesis 1:14, o que o Senhor disse é o seguinte: e disse Deus: haja luminares na expansão dos céus para ver separação entre o dia e a noite. Agora presta atenção nisso aqui. E sejam eles para sinais de tempos determinados, dias e anos. Essa palavra sinais de tempos determinados, no original é ot. E ot
é a palavra hebraica para profecia. Então, o que o Senhor está dizendo é: sejam o sol, a lua, as estrelas, como uma profecia para dias, meses e estações. Você está dizendo, então, que a lua, as estrelas profetizam? Sim, são espíritos vivos. Agora, o que aconteceu? Não, calma, calma, não sai daqui da live agora, porque eu não defendo o horóscopo, ok? A gente não vai aqui falar para você se você é de Gêmeos, se você é de Câncer. A gente não defende isso aqui. Calma aí que você vai entender a queda da criação. E aí, o que vai acontecer, na verdade, é que lá em Gênesis 3:17, quando o homem peca, você vai ver que o Senhor vai dar maldição para cada um. E aí ele vai dar a maldição para a serpente. Eu falei disso, a gente falou disso juntos na live de Yom Kippur. Mas ele vai dar a maldição para a serpente, ele vai dar a maldição para Eva, ele vai dar a maldição para. Vai dar as profecias, né, acerca do, do Messias que viria através da mulher para pisar na cabeça da serpente. Mas quando ele chega para o homem, a maldição é diferente. Quando ele chega para o homem, ele fala: por causa de você, toda a terra é maldita. E a palavra terra aqui é eretes. E eretes, alguns estudiosos vai trazer que eretes é terra, 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 planeta, terra. Mas a palavra eretes, ela surge de uma língua babilônica mais antiga ainda, que é erezeto. E erezeto é universo. Tudo o que foi criado. Então, o que Deus está dizendo é: tudo caiu por causa de você. Tudo. E aí ele vai continuar. E você vai comer espinhos e cardos. A palavra espinhos aqui é kuts. E kuts no original é estar magoado, repudiar, abominar. Então o que Deus está dizendo é que agora essa criação inteira que foi feita para abençoar o homem, que foi feita para profetizar sobre o homem, vai repudiar. Então, não está mais abençoando. É por isso que o salmista vai dizer: levantarei os meus olhos para o monte onde me vem o socorro. E aí, se você vai ver nesse mesmo versículo, do que ele está pedindo socorro? Porque no versículo 6 desse mesmo salmo, ele vai dizer: o sol não vai mais me molestar. A lua não vai mais me molestar. Aí você podia falar que o sol molestar é queimar. Mas e a lua? A lua queima de noite? Então, o que o salmista está dizendo? Estou sendo preso por esses astros. E a única forma que tem de eu fugir disso aqui é levantar os meus olhos para o alto, de onde me veio o socorro. E aí, Itsabaon, que é cardos, vai ser dor, sofrimento. Então, tudo o que a terra foi feita para abençoar o homem, agora por causa do pecado, foi feita para repudiar. Jó vai dizer ainda que o Senhor não vê, Jó 25:5 vai dizer: a lua não tem brilho mais diante dos olhos do Senhor. E o Senhor não vê mais a pureza das estrelas. Então, um dia foram puras, um dia foram limpas. Aí o Senhor vai ainda dizer para Jó: Jó, por um acaso, você conhece os cordéis que guiam a ursa menor? Deus falando de constelação na Bíblia. Então, ele organizou o exército dos céus para abençoar o homem, só que ele caiu. Então, quando nós falamos, voltando, vamos juntar agora sobre o poder do som. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui. Estou no meu tempo. Vamos juntar aqui agora o poder do som e o poder dos astros. Por quê? Agora vamos para a ciência. Porque a ciência diz e comprova de que as estrelas estão exatamente nesse exato momento emitindo um som. Olha só, então as estrelas foram feitas para profetizar e a ciência descobre que elas estão emitindo um som?
Comprovando a Bíblia. E o nosso corpo está recebendo a frequência desse som. Nós ouvimos esse som com o nosso corpo. Nós não ouvimos eles com o nosso ouvido, porque ele está numa frequência muito alta. E eu não estou falando de frequência de energia, não. Estou falando de frequência de som mesmo, de hertz. Ele está numa frequência muito alta que os nossos ouvidos não captam. Mas você tem aí, por exemplo, uma das partículas do seu corpo que vibram com esse som é uma partícula chamada bóson de Higgs, que ela é uma partícula dos átomos. Então, tudo tem átomo, não é só o seu corpo que tem átomo, tudo tem átomo, mas uma partícula do átomo, que é uma partícula da partícula, vibra com o poder do som. Olha isso. Então, basicamente, tudo isso aqui até agora para dizer que você está se comunicando com as estrelas. E aí, o que a gente, infelizmente, aonde a gente caiu? Porque tudo que é desconhecido a gente fala que é irreal. Então, porque eu não conheço sobre esse assunto, não existe, irmão. Fica tranquilo. Mas aí você vai ver que o zodíaco, por exemplo, ele é um calendário, né? Porque não deixa de ser um calendário. O calendário do zodíaco, ele é estudado. O primeiro calendário do zodíaco a ser lançado foi os povos babilônicos. Uma das primeiras civilizações da Terra. E aí você vai ver que o calendário do zodíaco ainda vai ser aprimorado pelo Egito. E depois, logo em seguida, que é o que nós temos hoje, aprimorado pela Grécia. Babilônia, Egito e Grécia. 3 povos que são considerados inimigos de Deus. Você acha que é à toa a organização com o exército celestial de Babilônia, Egito e Grécia? Com algo que ainda está nos seus dias? Então, essa organização do calendário do zodíaco é extremamente satânica, organizada por povos que tinham a ajuda de seres espirituais para manipulação desses calendários, que entregam os segredos para eles. Isso aqui é um outro assunto. Não dá para a gente entrar nesse assunto agora, desses seres espirituais. Mas, o que eu quero que você entenda, existe um padrão babilônico nos signos. Então, Satanás não brinca de ser Satanás. Isso aqui não é mentirinha, não é brincadeira. Existe um som sendo emitido e esse som está caído, portanto está nas mãos de Satanás. Tanto é que não é à toa que Ezequiel 37 vai dizer que o Senhor perdão, Ezequiel 37 não, me fugiu aqui qual capítulo de Ezequiel. Se alguém lembrar, me ajuda aqui, mas eu posso lançar daqui a pouco, que vai aparecer aqui no meu slide. Mas Porque é do Ezequiel vale? da espada nos céus. Vou Eu tenho ver aqui. no slide, peraí. Então, Ezequiel vai nos dizer que o Senhor vai passar a sua... Aqui, Ezequiel 34, versículo 4 e 5. As estrelas do céu serão todas dissolvidas, e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o exército celeste cairá como folhas secas de sua videira. Quando a minha espada se embriagar nos céus, saibam que ela descerá para julgar. Então, o Senhor vai fazer guerra com estrela, por quê? Então, o que a gente está... E esse assunto, eu já estou passando, porque esse assunto é um assunto que dá pano para manga, e sem contar a batalha espiritual que é para falar desse negócio. Mas, deu para entender por enquanto aqui o que é... Deixa eu voltar aqui para minha cola, que eu fui pular lá pro... Aqui, voltei. Então, deu para entender aqui o que é essa conexão das estrelas com o corpo, ok? E aí, a gente vai ter Paulo dizendo em Colossenses 1,16 o seguinte: nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele, por meio dele e para ele. E a palavra tronos aqui no grego vai ser oponitronos. E esse oponitronos, e aí você pode ver aqui que Paulo, ele não está dizendo só sobre uma estrutura física. Por quê? Ele está usando a estrutura física para representar o espiritual. Porque ele vai começar o versículo dizendo: porque nele foram criadas todas as coisas, visíveis e invisíveis.
Então, algumas pessoas que são contra a batalha espiritual, e eu acredito que ninguém aqui é disso, mas algumas pessoas que são contra a batalha espiritual vai falar, não, quando Paulo estava falando de potestades e principados, ele estava falando de uma posição romana de exército. É verdade. Principados e potestades era uma posição romana de exército. Mas ele vai usar essa posição romana de exército para referenciar algo invisível. Ele começa dizendo, visíveis e invisíveis. E aí a gente vai ter principados, potestades, e aí ele vai começar a citar aqui, e esse opõe tronos. Quem é que lembra de algum filme que você viu aí, medieval, onde tem um julgamento, algum juiz, alguma coisa, um rei, e tem aqueles tronos como se fossem anciões em volta? Então, quem lembra que assistiu algum filme aqui da Marvel? E aí tem lá Zeus como principal deus e os tronos como a Assembleia dos Deuses, né? Então, o opone tronos, essa palavra vai literalmente representar governo administrador, tribunal, anciões. Isso é o que significa opone tronos. Então, o que Paulo está dizendo? Que existe uma estrutura visível e também existe uma estrutura espiritual no nível de demônios que lidam com uma organização como anciões, como tronos. Ok? Cíclica. E aí, aqui a gente entra em tronos. Gente, tem muita coisa para falar de tronos, mas agora a gente vai resumir mesmo. Senão a pastora Ângela depois me bate do secreto. Brincadeira. Então, olha só o que Jó 38, 31 diz. 38, versículo 31. Ou poderás tu, Jó, juntar as delícias dos 7 estrelos, ou soltar os cordéis do Órion, ou produzir as constelações no seu tempo, e guiar a ursa com os seus filhotes. Sabe tu as tuas ordenanças... Olha, presta atenção nisso. Sabe tu as ordenanças dos céus e a influência deles sobre a terra? Jó 38, versículo 31 e 33. Sabes tu as ordenanças dos céus e a tua influência sobre a terra? E pasmem, a palavra constelação aqui no hebraico é mazalá. E mazalá no hebraico, na sua Bíblia, é constelação. Não tem outra tradução. Então, Deus está falando sobre constelação. E ainda mais sobre a influência delas na Terra. Então, quando nós vemos essa constelação, nós vemos o próprio Deus assumindo que vai ter uma guerra no céu, porque essas estrelas estão caídas. Ok? E aí, vamos agora pular um pouco aqui, porque eu preciso falar disso ainda, não dá para pular. Porque existe uma diferença de opressão e possessão. Então, quando nós falamos do nível de possessão, vamos sair um pouco agora do nível de demônio normal, tá bom? Pombagira, Zé Pelinto, isso aí é capa do Batman. Mas quando a gente fala dos tronos e a gente fala de possessão, a gente está falando de algo que associa a sua personalidade. Então, tá ligado com sua data de nascimento, tá ligado com a sua consulta que você fazia no passado com tronos, e aí, nossa, não sei por que todo mês, todo ano, nesse mês aqui, eu perco o emprego. Você tá preso numa constelação. Mas vamos falar disso depois. Mas o nível que nós vamos abordar mensal é a opressão, que é o que é opressão? Pressão de fora para dentro. Então, enquanto a opressão é de dentro para fora, você deu espaço, você precisa de pecado para entrar. A opressão, você não precisa de pecado. Nós estamos opressos. Nós estamos dia após dia em uma guerra. Nós estamos dias após dias em uma pressão. Então, nesse exato momento, nós estamos passando por uma troca, inclusive, os tronos, né, os signos, eles mudam exatamente no tempo, no mesmo tempo, sempre na mesma semana, em que as tribos vão mudar, em que o mês de Israel vai mudar. Por um acaso? Não. É porque é uma oposição. E aí, agora, eu tenho outras coisas para falar, mas eu preciso pular para a gente começar a entrar no trono do mês. Então, como o pastor disse muito bem, nós temos uma bênção para esse mês. Então, vamos lembrar a bênção de Manassés. O Senhor me fez esquecer. Nós estamos no outono, né? Efraim, o Senhor me fez prosperar.
o Senhor me fez esquecer. Efraim e Manassés, que é o mês passado e esse mês, são o símbolo do perdão de José. Né? José perdoou os seus irmãos, por isso o Senhor me fez esquecer e o Senhor me fez prosperar. Então, é isso que carrega esses 2 meses que a gente está saindo e o outro entrando. Ok. E aí, você vai ver o seguinte. Isso aqui eu não vou falar, deixa eu pular. Ok. Então, quando nós falamos sobre quando nós falamos sobre uma entidade espiritual, nós precisamos entender que nem todas elas vão estar na Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é o manual da sua vida cristã, não é o manual do inferno, querido. Você quer o manual do inferno, você vai ler o livro de São Cipriano e os outros livros satânicos que tem por aí. A Bíblia é o manual do céu, é o manual da vida cristã. O pastor ali está se achando de rir. Então, não existe. Para com essa religiosidade, esse véu dentro da sua cabeça, de esse demônio não está na Bíblia, não vou acreditar nele. Porque se você quer achar demônio na Bíblia, você está procurando no livro errado. Agora, você acredita em pombagira. Todo mundo aqui já lidou com libertação. Quem aqui acredita em pombagira? Acreditamos, sabemos que ela existe. Por quê? Está na Bíblia? Por que você acredita? Porque tem uma entidade que nós experienciamos. Agora, como que se você for olhar a história da pombagira, você vai ver que ela tem uma história muito bonita, ela tem uma mitologia muito bonita. E nós não acreditamos nessa mitologia. Nós acreditamos no espírito que está por trás dessa mitologia. Então, vou usar um exemplo muito rápido para você entender. Tem um demônio chamado Lilith, apesar dele aparecer na Bíblia, tem muita gente aí que torce a cara quando fala dele, mas tem esse demônio chamado Lilith. E na mitologia de Lilith, vamos para a história. Fora da Bíblia, não está na Bíblia, tá? Não tá deixando claro que não está na Bíblia. Na mitologia de Bíblia, na mitologia de Lilith, Lilith é a primeira esposa de Adão. Querido, a gente nunca vai largar a Bíblia. A Bíblia é o nosso alicerce, fundamento. Então a gente acredita que Lilith é a primeira esposa de Adão? Não, claro que não. Mas através dessa história a gente vê o espírito que está por trás de Lilith ser a primeira esposa de Adão, que é o quê? Distorção do papel feminino. Então eu acredito que Lilith é a esposa de Adão? Não, mas eu acredito que Lilith é um espírito que distorce Eva. Então, quando eu falo do espírito de Lilith, eu não estou falando para você que existia uma primeira esposa de Adão antes de Eva. Isso aí você pergunta para o Senhor quando você estiver no céu. Mas sobre o espírito que está por trás, contrariando o que a Bíblia diz. Então, quando eu falar para você agora sobre um Deus grego, sobre um Deus romano, sobre um Deus, seja qual ele for, eu estou falando que eu acredito nesse Deus e que a mitologia dele é verdade? Não, mas existe uma mitologia por trás, um espírito por trás da mitologia que revela o caráter do espírito. Então, quando nós falamos o trono é de Zeus, nós não acreditamos na mitologia de Zeus. Nós observamos o espírito que está por trás da mitologia de Zeus. Ok? Então, olha só como é interessante, porque o Egito vai começar a associar, a Babilônia vai começar a associar cada signo a um deus. Logo depois, o Egito vai começar a associar cada signo babilônico a um deus egípcio. E aí vem Grécia, associando também cada signo do Egito a um deus grego. Então, só muda o nome, o endereço é o mesmo, o deus é o mesmo. Então, você vai ver ali que Zeus e Horus é o mesmo deus representado por um falcão. Eu mostro isso no curso que eu tive no Egito, na capital religiosa do Egito. Já passo para você, pastor. Na capital religiosa do Egito, tem uma cidade chamada Luxor. É proibido, ok? Na mitologia egípcia, é proibido ter um templo de um deus dentro de um outro templo, de um outro deus. É proibido ter 2 deuses adorados no mesmo templo. Você pode ter santuários com vários deuses, templos não. E no Egito tem um templo de Zeus e de Horus, um dentro do outro. Então, só mudou o nome no meio da história. Mas é o mesmo espírito por trás. Pode falar, pastor? Você está falando sobre essa questão, por exemplo, dentro da mitologia grega,
é tão forte isso que todas as cadeiras da psique estudam as metáforas gregas, as tragédias gregas, por exemplo. Tem nomes de síndromes que são das mitologias gregas. Uhum. Complexo de Elétra, complexo de Jocasta, né? Complexo de Édipo, né? Quantas pessoas aqui já ouviram falar disso, que é estudado dentro de universidades, por exemplo, psicólogos, psiquiatras, psicanalista, você é terapeuta. A gente estuda isso na área científica da psique, Uhum. é a questão das tragédias gregas, da mitologia grega, para poder explicar algumas questões, né? Então a gente vai vendo como isso é tão forte, espiritualmente falando, que apesar de serem mitos, mas eles trazem uma influência poderosa no imaginário, na alma, na mente da pessoa, a ponto de dar nome a transtornos e situações reais, né? Então, se dentro dessa área é assim, por que que quando a gente vai falar da questão espiritual mesmo da coisa, não vou falar, é isso aí mesmo. Uhum. Os símbolos, né? Então a gente tem ali o símbolo da justiça, a balança de Ártemis. Nós temos o símbolo da medicina, que é a estaca de Eclépio. A gente tem o símbolo da contabilidade. Então, Grécia está enraizada aí, gente. Pior que o catolicismo. E eu odeio os dois. Enfim, mas vamos lá. Então, quando a gente vai para dentro do trono, quando eu falar para você que esse trono está associado a esse mês, não fui eu que fiz a conta, tá bom? Não fui eu que falei assim, o mês é de Manassés, então esse deus aqui faz sentido. Não. A própria Grécia, porque cada signo, se você jogar aí, qual é o deus associado, deus romano ou deus grego associado com o signo de escorpião? Você vai ter lá. Qual é o deus que eles associaram? Não sou eu que estou associando para você, para fazer sentido. Então, no mês de Efraim, que é o mês que nós estamos passando agora, que é o mês que o Senhor me fez prosperar, lembra lá, Efraim, Manassés, perdão de José, que foi injustiçado, né? Olha só o que se levanta agora, o trono que nós estamos saindo e o trono que nós estamos entrando. O trono que nós estamos saindo, Artemis. Artemis é a deusa da justiça. Uma deusa que tem o seu desenho, a sua imagem, ela é cega dos olhos, ela tem uma venda nos olhos e uma balança na mão. E aí, quantos de vocês aqui essa semana passou situações, essa semana, esse último mês, passou situações de injustiça, situações que mexem com a justiça própria, com o olhar de querer matar alguém? É nesse tempo em que existe essa frequência de Artemis me levando para o lugar de segue os seus olhos e segue a sua justiça. No tempo em que Manassés, em que Efraim está se levantando, em que a prosperidade do perdão de José está se levantando. Então, enquanto o Senhor está dizendo prospere, perdoe e prospere, Artemis está dizendo não, faça justiça. Num tempo em que o Senhor abre um tribunal de Yom Kippur, que foi o mês passado, se levanta a Deus da justiça. Você acha que se levanta uma deusa da justiça num tribunal que o Senhor abre por quê? Então, eu não vou falar muito tempo de Artemis agora, porque a gente não está no trono de Artemis. Eu só dei essa repaginada aqui para entrar em Hades. Então, o que está acontecendo nesse tempo agora? Enquanto você, Artemis, segue com a justiça social, com a justiça própria, com você fazer justiça com seus olhos, é a isso que está ligado, tanto o dia de Aparecida quanto o dia das crianças. Já percebeu que são duas coisas separadas? Aparecida não tem nada a ver com as crianças, mas é o mesmo dia. Então, você tem Rainha dos Céus, que é considerada uma delas Artemis, e a gente tem a justiça da criança. O que é que te leva a fazer boa ação para a criança? Vamos ser muito sinceros? O que é que te leva ao dia das crianças, a criança esperança? A sua sede de justiça. Então, o que é mais falado agora nesse tempo? Vamos fazer justiça pelas nossas crianças. A gente lembra delas em um dia. O resto do ano a gente esquece. Por quê? É tudo com base em despertar a sua justiça.
E aí, nesse tempo, enquanto você está passando por frequências, situações que te levam para cegar os seus olhos, que te levam para balançar com a sua balança, usar o seu cordão de medir, aí vem Hades, que é o trono que a gente está agora, entrando agora. E quem é Hades? Agora vamos falar um pouquinho de Hades. O trono de Hades, ele é representante do signo de Escorpião. De novo, não fui eu que coloquei, foi a própria Grécia. Então, inclusive está entrando hoje. Hoje entra Rosh Kodesh, mês de Manassés, e hoje entra o signo de Escorpião. Então, o signo de Escorpião, o veneno do escorpião, ele é um veneno que enrijece. Ele é um veneno que causa uma dor tão forte que enrijece o seu corpo. Uma dor de paralisia. E aí, quando você vai ver na mitologia de Hades, Hades ele foi um deus injustiçado, porque eram 3 irmãos principais, Zeus, Poseidon e Hades. Zeus ele vai fazer um sorteio para poder ver com quem vai ficar com qual dimensão. São 3 dimensões: os céus, os mares e o submundo. E aí Zeus vai fazer um sorteio, só que ele era amigo de Poseidon, ele gostava mais de Poseidon. E aí Zeus rouba o sorteio e dá o mar para Poseidon, fica com o céu, e nesse roubo, quem ele joga no abismo? Hades. E Hades fica preso em sua amargura. Hades fica preso na sua dor. E como resposta à sua dor, ele vai sequestrar a filha de Zeus, chamada Perséfone, deusa da primavera. E aí, agora, é assim que a mitologia grega explica os 6 meses que a Terra fica morta, que é o outono e o inverno. Porque Zeus, Hades gosta muito de Perséfone, Perséfone quer matar a saudade de seu pai, então eles fazem um combinado. 6 meses você vai para a Terra e 6 meses você vem para o submundo. Então, é uma mitologia? É uma mitologia. Mas qual é o espírito que me revela por trás dessa mitologia? Um espírito que me prende na amargura. Um espírito que me prende. Enquanto Manassés está dizendo, o Senhor me fez esquecer, Hades está dizendo, se amargue. Enquanto o Senhor está dizendo, tome das tâmaras de Manassés, que é a bandeira de Manassés, Hades está dizendo, não, roube Perséfone. Então, enquanto nesse tempo existe uma bênção do Senhor, dizendo, você vai frutificar, esqueça, acabou o tribunal, passou o tribunal, vamos para uma vida nova, um novo ciclo, o 8, né, o símbolo de um novo ciclo. Então, vamos começar, vamos entrar de novo nesse próximo ciclo, tem tanta coisa para você viver. Hades está dizendo, nossa, mas olha só o que aconteceu com você esse mês. Nossa, mas o que você acha, hein, de você se trancar dentro do quarto por um pouquinho? O que você acha de você ficar sozinho um pouquinho? Eu acho que você precisa ficar sozinho. Enquanto Manassés está dizendo, chame os meus irmãos, porque foi isso que José fez. Prepare um banquete para os meus irmãos, eles estão aqui, prepare um banquete para eles, vamos comer, eu me esqueci. Hades está dizendo, não, seus irmãos não querem você na mesa. Eu acho que é melhor você se retirar. Lembra do que aconteceu mês passado? E aí, se o mês passado eu não me movi na unção do mês, esse mês eu estou na amargura de Hades. Porque o mês passado eu fui influenciado pela injustiça de Artemis. Então, casa. Enquanto Artemis trabalha com injustiça, Hades trabalha com a prisão. Então, eu até conversei com a Ângela e com o pastor Moacir que é interessante a gente falar sobre a estação, porque eles sempre trabalham em tríade. Eles sempre trabalham nos deuses da estação, mas a gente está focando hoje em Hades. Então, esse é o tempo dessa coisa agora que está acontecendo esse mês que nós estamos entrando. Então, o que nós fazemos? Nós levantamos as nossas armas, nós levantamos as nossas guardas, as nossas guarnições. Não é esse o tempo de você ficar sozinho, não é esse o tempo de você se amargurar, não é esse o tempo de você pagar com a sua moeda. Gente, eu preciso confessar um pecado, porque, como eu disse, nós estamos em opressão. Ontem eu fui roubado. Roubaram minha carteira no Egito. E aí, olha só, Artemis ainda.
E aí, eu amaldiçoei até a quarta geração da pessoa que me roubou. E eu comecei, que esse dinheiro seja maldito no seu celeiro. Olha, eu liguei para Uber, porque na verdade o que aconteceu? O motorista do Uber, eu deixei a minha mochila dentro do carro para poder pegar a minha mala que estava no porta-mala. Nesse tempo, ele pegou a minha carteira. E eu só percebi depois. E aí foi documento, foi $200, olha, foi um dinheiro. E aí eu comecei a ligar para Uber, falei, não sei o que, que eu vou acabar com a vida desse. Peguei foto, consegui rede social, consegui telefone, consegui as fotos, fiz um álbum de foto dele, mandei mensagem para ele e falei assim: eu vou mostrar sua foto pro Egito inteiro. Se você não me der a minha carteira agora, eu sei o que você fez. E não sei o quê. O moço começou a pedir perdão, porque árabe é muito emocionado. E eu sabia disso, eu fui intencional. Eu falei, eu sei que eles têm vergonha de tudo, eu vou usar vergonha. Eu vou te expor na internet. Eu já falei com a Uber, já falei com todo mundo. E aí ele me perdoa, por favor, eu fiz errado. Eu vou devolver a carteira. Devolveu a carteira para minha amiga. Eu já estava na Jordânia. Devolveu a carteira para minha amiga que está lá no Egito. E eu tava com uma fúria dentro de mim, que mesmo com a carteira de volta, eu queria acabar com ele. E aí o Senhor disse assim: ô balanço de Artemis. Aí eu, Jesus, perdão, Senhor. Nossa, eu abençoe esse homem. Senhor, por favor. Aí, enfim, gente, foi uma misericórdia pedir perdão pro Senhor. Contei no Instagram depois também. Mas nós estamos debaixo desse tempo. É o tempo de injustiça, é o tempo. E como que eu respondo a essas injustiças? O Senhor me fez esquecer. Como que eu respondo a essas injustiças? O Senhor me fez prosperar. O Senhor tem uma bandeira de tâmaras para mim. O Senhor tem um novo ciclo para mim. Então, passa. Yom Kippur já passou, passa. Chega dos decretos, chega de ficar voltando para o ciclo passado. Já percebeu, principalmente quem tem depressão. Quem já passou por depressão, esse é um período onde, esses próximos 3 meses é um período onde você vai ter uma revisitação da depressão. Você vai ter uma revisitação do sentimento de tristeza, do sentimento de solidão. É esse o período que você tem revisitação desses sentimentos. Porque nós estamos debaixo dessa frequência e Satanás sabe onde é a sua ferida. Então, nós levantamos as nossas armas contra esses tronos e nos guardamos debaixo do sangue do Senhor. O que nós oramos? Em nome de Jesus, corpo, eu te dou uma ordem. Pare de vibrar agora. Pare de se comunicar agora com os tronos que estão na regência desse primeiro céu. E eu me ligo agora ao que Paulo diz. Por isso que Paulo te vê num lugar alto. Eu me ligo agora ao que Paulo diz. Eu entro debaixo da frequência do trono do Senhor. Então, o tempo inteiro nós estamos lembrando, eu não estou debaixo da regência desse tempo. Eu não estou debaixo da regência desse trono. Eu não estou debaixo da regência do que está acontecendo agora. Eu preciso me mover com o espírito oposto. E qual é o espírito oposto? É o espírito que já está liberado pelas tribos. Então, querido, isso aqui não é um cálculo bem feito não para fazer sentido para você. Manassés e Hades, não foi bem... Eu não tenho uma mente tão inteligente assim para fazer conectar isso. Isso aqui é a mente do mundo do reino espiritual. Satanás conhece as leis espirituais mais do que você. Satanás era um anjo, um querubim. Então ele conhece o que está no céu. E conhecendo muito bem o que está no céu, ele orquestra o seu exército para se levantar contra o que Deus está liberando sobre esse tempo. Ok, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Ah, rapidinho. Uma última coisa. Então, assim como nós temos as festas, segundo as tribos, né? Então, Deus tem festas para meses específicos, nós temos também as celebrações que Satanás levanta. O pastor já deu até uma pincelada aqui. Então, Hades, Deus do submundo, Deus da morte, Deus da... Isso tudo. Aí você vê, dias da bruxa, dia dos mortos, dia de todos os santos, que é um monte de morto junto. O que é? Um culto a Hades. Da mesma forma que em Tisreu o Senhor levanta Yom Kippur, porque é o tempo de fechar decreto, é o tempo de... Quebrou o decreto de José.
É o mesmo segmento. Satanás só copiou. Ah, Gui, mas o zodíaco vem antes de Israel, porque Babilônia é antes de Israel. Aí eu quero te puxar de volta aqui, que Moisés não viu no Cronos, Moisés viu no Aion, Moisés viu na eternidade. Então, por mais que no Cronos, o calendário bíblico foi estabelecido há poucos anos em comparação com a Babilônia, Babilônia muito antes de Israel, na eternidade já estava estabelecido. Então, Satanás traz para a Babilônia o que ele viu na eternidade, não o que ele viu em Israel. Então, só para sanar essa dúvida que às vezes surge. Ok. Encerro aqui, minha pastora. Ok, gente, dá um joinha aqui para mim, só para eu ver que você está comigo, que você está Glória a Deus. comigo falando. Deixa eu só colocar um apêndice aqui Dá um rapidinho. coração. Você falou sobre. Hum, Só um minutinho, Olga. O Guilherme, você falou sobre essa questão da frequência. Uma das armas estaria ali, seria mudar a frequência no nosso ambiente. Então, eu acho que Salmo 32, versículo 7 diz assim: Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cerca de alegres cânticos de livramento. Então, é um tempo em que a gente precisa se encher de adoração. O altar de adoração precisa queimar nesse tempo, porque os cânticos de adoração ao Senhor, eles se manifestam numa frequência de livramento. Aí é onde eu vou conseguir impedir que essa frequência que desce, ela seja interceptada pela frequência que eu estou enviando para o alto, né? sim. E a adoração, ela faz com que eu envie a frequência. Então eu bloqueio essa frequência que desce através da adoração, que não é só canções, né? O texto ele deixa claro, cânticos de livramento. É claro que a canção ela cria uma atmosfera e uma frequência bem diferente. Então, se você pudesse encher de louvor e adoração, mas a adoração também como ato contínuo de vida, de você estar ali adorando ao Senhor, da tua boca estar liberando em todo tempo palavras de gratidão, né? A pastora Ângela fala muito sobre isso, sobre gratidão. Você está em todo tempo agradecendo ao Senhor, liberando palavras de gratidão. Essas ondas sonoras elas vão criando esse bloqueio que impede a influência astral. Amém, glória a Deus. Querido, não saia, só um minuto, a gente vai fazer uma renúncia. Dito tantas coisas, a profundidade, né, de revelação, de conhecimento que Deus está trazendo para coisas preciosas. Isso aqui são coisas preciosíssimas, né? Eu quero falar duas coisas. Primeiro, prepare sua ceia. A gente vai fazer uma renúncia com base nisso que o pastor Moacir falou, com o que Guilherme falou, tá? O pastor foi até correr para preparar a ceia dele, né? E a gente vai fazer uma ceia aqui para selar esse tempo em comunhão, erguendo um altar ao Senhor, um memorial ao Senhor, celebrando esse novo mês que a gente está entrando, tá? Mês de vida e não de morte. A chave da vitória desse mês, a chave desse mês é vida eterna. Então, eu quero fazer com vocês. Vocês foram pegar a ceia e eu vou dar um minutinho para cada um. Primeiro, separe uma oferta para selar esse tempo. Hoje é dia de entrega de ofertas, entrega de holocaustos, entrega de libações, entrega de primícias. É aquele dia que você derrama no altar do Senhor a sua oferta de honra. Senhor, eu te reconheço como o primeiro na minha vida. Aliás, a Bíblia fala sobre isso, né? Que tudo que é primeiro pertence a Ele. Então, esse dia a gente está entregando a Ele e a gente vai derramar uma oferta ao Senhor. Eu vou colocar aqui, pode ser água, minha irmã. Deixa eu ver o que você falou aqui. Você faz com água hoje, todo primeiro dia do mês do calendário bíblico, a gente vai botar nos grupos, a gente vai fazer uma ceia. E você separa uma oferta. Eu vou colocar aqui o Pix, sempre é o meu telefone, que esse número eu só uso para isso, e a oferta vai ser dividida pela equipe, tá bom? Então, pegou sua ceia? Respira fundo aí, e a gente vai fazer uma renúncia agora, uma renúncia do trono de Hades. E vamos fazer a ativação de uma bênção. Eu vou
falando e você aí na sua casa vai repetindo. Certifique-se que o seu áudio está desligado. Podemos começar? Ok. Vamos lá. Diga assim comigo, Pai Celestial, eu declaro que Jesus Cristo é o meu único Senhor, a quem sirvo no meu espírito, alma e corpo, coberta com sangue de Yeshua HaMashiach e com seu sacrifício. Renuncio agora à personalidade e característica frequencial de Hades, liberada pelo signo de Escorpião. Pai, em nome de Jesus, renuncio toda a influência e características desse trono e do signo. Cancelo toda a influência de Hades sobre a minha vida e torno ilegal sua atuação sobre a minha vida, família, ministério e tudo que se conecta comigo, por mim, por sangue, emoções ou nome. Eu saio agora da atmosfera do abismo, da morte, depressão, isolamento, escuridão, suicídio, autodepreciação, aborto e enrijecimento que Hades traz sobre esse tempo. Eu conclamo o Salmo 18. Na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença e aos seus ouvidos. Das alturas, estendeu Deus a mão e me segurou. Tirou-me das águas profundas. Eu peço ao Senhor que envie os seus anjos até a macrodimensão das águas e retire de lá todo fragmento da minha alma que foi preso por Hades nos abismos de morte e escuridão. Resisto às influências desse trono e peço ao Senhor que me blinde dos seguintes pecados ligados a Hades: orgulho, arrogância, soberba, ciúmes, inveja, comportamento ditatorial e autoritário, de alegrar-se com o sofrimento dos outros, de desejar o mal alheio e não ter misericórdia e compaixão pelo próximo. Resisto à amargura, depressão, melancolia, desgosto, autocomiseração, carência, rejeição, abandono, viver em tristezas profundas, pânico, angústia,
falta de perdão e até de ouvir o canto da morte. Renuncio os pecados que eu cometi ou que os meus antepassados cometeram e que podem servir de porta de amplitude para a frequência de Hades sobre esse tempo. Colocar moeda nos olhos e debaixo da língua de familiares e amigos mortos, como pagamento de indulgência a Caronte. Acender velas, ir à missa, rezar, conversar com os mortos, ir ao cemitério, por todas as práticas de espiritismo, candomblé, umbanda, magia negra, obras de feitiçarias, nos cemitérios, cometer assassinatos, comer seres humanos mortos, ter relação sexual com os mortos. Eu me desligo. Corpo, alma, espírito de cada pessoa morta através da cruz de Cristo, em nome de Jesus. Vou acrescentar uma coisa: ter tatuado nome de pessoas mortas no meu corpo. Eu renuncio e me desligo. Pedir para morrer junto com um ente querido. Ou para que Deus me levasse junto. Fazendo assim um pacto com a morte. Por acreditar que não haveria salvação para minha vida. Pensar que Deus me abandonou. Ter tentado suicídio. Carregar um coração endurecido pela incredulidade, avareza ou viver em disputa e competição. Ter praticado homicídio ou ter dado ordem para que isso acontecesse. Por praticar ou financiar aborto. Eu vomito espiritualmente as águas dos rios de Hades. Eu declaro a palavra. Apocalipse 22:1. Ele me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Eu caminho sobre a unção de Manassés, que é símbolo de retirada de abismos. Eu caminho sobre esta unção. Ativo agora. Coloca a mão sobre a cabeça. As bênçãos de Manassés. Eu sou perdoado. O Senhor me fez um perdoador.
Eu recebo o renovo do Senhor, das forças e da esperança, da alegria de viver. O Senhor remove os dias de opróbrio e me traz à memória aquilo que me dá esperança. Ativo a unção de resgatador do meu povo. O Senhor me levanta para trazer paz aos meus irmãos. O Senhor me dá um novo começo. Eu recebo um novo ciclo. Ativo os segredos das sementes. Eu sou um ativador de semente para uma grande colheita. Em nome de Jesus Cristo, eu tomo posse do elemento da vitória, a vida eterna e abundante no meu espírito, alma e corpo. Amém? Tá todo mundo bem? Dá um ok aqui para Amém. mim, para eu. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu quero orar por vocês, vamos tomar a ceia. Pastor Moacir ministra a ceia. Shekete sharekabasho de rebere karabasha da rabada shekarabas. Shete kete shorebere kasherere katarababasho rekete Nós te rebabash. louvamos, nós te adoramos, tu és santo, digno de Shorebere honra. kete shorababa keshete Oh, dede toda glória, keshatarababasho toda adoração, kotorobodo todo louvor. sherere. Sekete Deus Santo, shorebecai. Ativamos aleluia. as bênçãos de Bendito Manassés, é o Senhor. teu nome, Sobre os aleluia. teus filhos, ó Pai, declaramos que lançamos para trás, saímos do abismo e deixamos para trás todas as amarguras, todas as águas amargas, removemos do nosso ventre, da nossa mente, da nossa alma, da nossa lembrança, Senhor, toda mágoa, toda amargura, nós somos perdoadores, nós perdoamos e nós somos promovedores de perdão. Em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, um tempo de frutibilidade. Em nome de Jesus, Senhor, Senhor, abundância para passar a próxima estação. Em nome de Jesus, nós ainda colhemos, Senhor, nós produzimos sementes, nós recebemos a tua chuva. Em tempo de chuva, é tempo de chuva, é tempo de colheita da oliveira. Senhor, que o azeite venha sobre os teus uma unção nova. Recomeço reforçado. É o número 8. Um recomeço reforçado. Um renovo. Um novo começo. A frutibilidade. O descanso do Senhor. Em nome de Jesus. Uma unção que quebra o jugo. Que livra da morte. Que faz perder o cheiro da morte. Que faz perder o cheiro da caça. Que faz limpar as águas do ventre, em nome de Jesus. Vida e vida abundante, ao cheiro das águas brotará. Se foi cortado como um tronco e largado como a árvore cortada, as águas voltam a correr, as águas da vida voltam a fluir. E eu declaro vida, a vida, o rio que sai do trono de Deus e do Cordeiro, limpando, levando vida, torne a ser árvore plantada junto a ribeiros, cujas folhas não caem, e dá o seu fruto na estação própria, e tudo que fizer prosperará. Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus, Aleluia. nós liberamos agora pessoas aqui que tinham problemas com depressão, e sentem esse ciclo de tristeza se repetindo. Nós dizemos agora correntes de amargura,
correntes de tristeza, correntes de dor, dores profundas, pessoas, eu vejo pessoas que estão, eu não sei se você está aqui ou se você vai assistir ainda, mas talvez você está preso em luto, você tem um luto de falência, você tem um luto de entes queridos, nós dizemos agora em nome de Jesus, todo luto seja desatado agora, em nome de Jesus nós dizemos chega, chega a dor de amargura, chega a dor de luto, chega a dor de morte, nós dizemos agora a todos os espíritos comandados da linhagem de Hades, debaixo do trono de governo de Hades, nós dizemos agora, expomos as suas obras e dizemos agora, soltem casa, soltem sangue, soltem DNA, soltem agora, em nome de Jesus nós escondemos tudo que é nosso, escondemos nosso sangue, escondemos nossa família, animais, das plantas aos filhos, nós escondemos tudo em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, nós damos uma ordem ao nosso corpo. Pare agora de conversar com as estrelas, pare agora de vibrar na frequência dos tronos, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Santo é o Senhor, aleluia. Bendito é o nome do nosso Deus. Querido, toma aí o seu pão e o seu cálice, vamos apresentar ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome do nosso Deus. Pai santo e poderoso, Deus vivo. Pai, nós apresentamos a Ti os elementos que representam a nossa redenção, os elementos, ó Deus, que trazem a materialização daquilo que foi feito por nós na cruz do Calvário e que nos garante acesso a tudo aquilo que falamos aqui. Foi para isto que Cristo se revelou, para desfazer, destruir as obras do diabo. Ó Deus querido, estes elementos que representam o teu corpo, que foi partido, que foi ferido, que foi moído por nós. Ó Deus, que levando sobre si todo o castigo para nos garantir paz, levando sobre si os açoites, as pisaduras, ó Deus, os hematomas, para que nós pudéssemos ter cura, ter saúde. Ó Deus, o cálice que representa o teu sangue vivo que foi derramado, constituindo para nós um novo e vivo caminho até o Pai. Oh, aleluia, Senhor, ao beber, ao comer este pão e beber este cálice, nós nos apropriamos de toda a vida abundante que é em Cristo. E declaramos como um ato profético acesso total e irrestrito a todas as sortes de bênçãos deste tempo, do mês de Reshvan, Senhor. Nós te louvamos, nós te exaltamos, porque é propício a nós, o Senhor, a este tempo, nos trazer o conhecimento e a revelação daquilo que precisamos para esse tempo. Ó Deus, visita a casa de cada um agora. Dá ordem aos teus anjos ministradores a respeito do teu povo, Senhor. Cada lá que abre essa live, que entra para receber esse conhecimento, eu declaro a mente selada, este conhecimento selado na alma, no coração, no espírito, na mente do teu povo. Ó Deus querido, sem que Satanás tenha acesso para trazer qualquer tipo de manipulação contrária. Eu concordo com as orações dos meus irmãos e declaro o teu shalom, ó Pai querido, sobre a vida do teu povo. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos comer o pão. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos beber o cálice dessa nova aliança, querido. Foi feito no sangue do Senhor Jesus. Beba o cálice. Tome posse de todo esse conhecimento. Aleluia. Aleluia.
Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Tem Bendito uma é o nome irmã do aqui Senhor. conosco, que é Claudete Amorim. Sim, Claudete. Deus me mostrava um anjo entrando na casa dela, Oh, com glória. uma espada desembainhada. Viu, Claudete? Eu via um anjo do Senhor entrando aí, com uma espada desembainhada, e a Orema, Shekan, Orema, Suitereman, Tarabalabás. E a Aleluia. expressão desse anjo era como se fosse um homem mesmo, com uma espada. E a expressão desse anjo, que ele expressava no rosto, era que Deus estava entrando para estabelecer um tempo de justiça, um tempo de. É como se Deus estivesse chegando para estabelecer a justiça dele sobre alguma situação, não sei o que é, Deus não me revelou, mas eu estava aqui, eu não ia falar, mas o Senhor falou: diga para ela que eu hoje Fala. estou enviando um anjo para estabelecer a justiça, fazer algo no meio da sua. E eu acredito que quando o anjo entra na casa, ele vem para estabelecer algo na família, né? E eu creio que é algo ligado à sua família. E o Senhor fala que ele vem hoje, entra hoje, Glória a acessando hoje, Deus. aleluia, para poder estabelecer a justiça do Senhor sobre alguma situação ligada à sua família, à sua casa. Tá bom, minha amada? Amém. Recebo, tomo posse, creio, realmente é na família. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, aí, ó, vamos fechar 2 horas de. A gente começou até um pouquinho depois, né? Quero agradecer a presença de todos. Mês Ô, que vem a gente está Ângela, aqui. Oi, meu amor. Ângela, Fala. eu quero aproveitar a oportunidade, porque tudo que foi ministrado hoje à noite, ensinado, essa semana, vivi um pouco de tudo. E aqui está a Glória a minha Deus. nora, que eu quero apresentá-la para vocês, Adelaide Vitória. Ela está com um quadro de ansiedade e é assim um pouco elevado, tanto que esse final de semana ela, né, tentou contra a própria vida, tomando algumas medicação a dose alta. E teve que ficar internada, vai ter que passar por um médico especialista. E eu tomo posse que ela não irá passar pelo especialista, ela não irá tomar remédio. Ela vai ser liberta em Curada, em nome nome de de Jesus. Jesus. Eu Curada quero e que liberta. os irmãos intercedam Em por nome ela. em nome de Jesus. E nós Qual, não vai qual o nome precisar. Adelaide Vitória. dela? Ela Adelaide chegou na minha casa Vitória? agora. Eu falei assim: não, você não vai sair, você vai sentar aqui que a gente vai orar junto. Oi? Ela é serva do Senhor, já serve a Cristo. Sim, sim. Ela tem que ter um ministério infantil na igreja. Adelaide, coloca a sua mão sobre o seu coração e a senhora coloca a mão na têmpora dela, nas duas têmporas, por trás dela. Isso, fique de pé. Coloca a mão assim nas duas têmporas dela. Isso. Deus, tudo aquilo que nós